Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo de minha autoria, que na realidade é uma resenha, um ensaio analítico, sobre um livro que nos foi enviado pelo professor Luciano Caldas Camerino. O professor Luciano Caldas Camerino é graduado em Filosofia e Ciências Sociais e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também doutor em Filosofia pela Gama Filho. E ele nos conta que ele frequentava os círculos do Instituto Liberal nos tempos clássicos, quando nós tínhamos como diretor acadêmico o professor Ogleme, o lendário professor Ogleme, das grandes referências do pensamento liberal brasileiro, em específico do IL. E ele escreveu um livro baseado nos estudos de uma das vertentes do liberalismo, que o Instituto Liberal abrigava nas suas discussões, principalmente na figura do diplomata, do conhecido crítico de textos, crítico literário, José Guilherme Melchior, e é o livro O Liberalismo Social em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Esclarecimentos oportunos. Esse é o artigo em que eu discuto esse livro do professor Camerino, que na verdade usa a figura de John Stuart Mill, grande pensador influenciado pelo utilitarismo, um pensador que desenvolveu um pensamento dentro da constelação do liberalismo, que inclusive promoveu diálogos com os autores socialistas utópicos e é considerado um marco inaugural dessa vertente chamada de liberalismo social, e a figura de Norberto Bobbio, um pensador italiano que chegou a igualar, na nossa opinião, de maneira muito infeliz, o liberalismo social à social-democracia. Isso aproveita para discutir um pouco a tradição liberal italiana, que teve uma ligação muito estranha e que merece um exame mais aprofundado com a tradição socialista naquele país. Então, um exame da genealogia das ideias do liberalismo social através desses autores. Não é preciso concordar com as teses deles, concordar com a ideia do liberalismo social para enxergar valor na discussão desta vertente do pensamento político. Então fica a recomendação deste livro. Mas do liberalismo social para o liberalismo clássico, nós temos um artigo que gira em torno da figura de Adam Smith. É um texto do professor Alex Pipkin. Adam Smith cancelado? Militantes querem cancelar, nesta maldita era do cancelamento, a figura do grande Adam Smith, essa grande referência, autor da Riqueza das Nações e da Teoria dos Sentimentos Morais. Motivo: eles querem derrubar a estátua de Adam Smith em Edimburgo, alegando que Adam Smith, pasmem, era racista, porque ele escreveu que a escravidão era universal e inevitável, embora não fosse tão lucrativa quanto o trabalho livre assalariado. É uma interpretação completamente absurda, diz o professor Pipkin, e equivocada do texto de Adam Smith. Ele sempre foi, diz o professor Pipkin, um humanista racional. Ele sempre depôs contra a escravidão, alertando sobre a brutalidade dos proprietários de escravos com relação aos seus escravos. Smith afirmou que a escravidão era inerentemente injusta. Seus argumentos, inclusive, foram usados por abolicionistas. Trata-se, então, de um anacronismo, de uma distorção descarada do pensamento original desse grande teórico da liberdade individual, da liberdade econômica e do desenvolvimento e prosperidade das nações, que tanto influenciou o liberalismo econômico nas décadas que viriam subsequentemente. Então, cabe que nós nos levantemos contra esse tipo de histeria dessa militância esclerosada que hoje tanto problema nos causa. Agora um economista da Escola de Chicago entra na conversa com outro artigo também do professor Alex Pipkin. Milton Friedman estava mesmo errado? O motivo é um artigo de um jornalista da Bloomberg que escreveu que a máxima de Milton Friedman de que a responsabilidade dos executivos de uma empresa é conduzir os negócios de acordo com os desejos dos acionistas, que geralmente serão maximizar o retorno econômico, está errada. Milton Friedman errou. Na verdade, os empresários têm que estar o tempo inteiro preocupados com questões sociais, com a discriminação de gênero,
com a discriminação racial, etc, 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 etc. O objetivo da empresa hoje parece, para muitos analistas, ao contrário do que dizia Milton Friedman, parece ser tudo menos lucrar, menos atender aos interesses dos seus acionistas, dos seus proprietários. E aí, muito prudentemente também, por exemplo, complementando o artigo do professor Pipkin, nosso fundador Donald Stuart Jr. vai dizer que o empresário já contribui com a sociedade pelo simples fato de se arriscar no negócio e de conceber ideias que irão, com seu investimento, contribuir criativamente para o desenvolvimento de todos, para o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas maneiras de fazer as coisas, de facilitações da vida alheia, enfim. O empresário já cumpre uma grande função ao apenas exercer isso visando ao seu lucro. Não há necessidade de agregar às empresas uma série de retóricas artificialescas e preocupações supostamente sociais que supostamente fariam mais a diferença do que a própria razão de ser em si mesma de uma empresa dentro da economia de mercado. Enfim, de Milton Friedman vamos a um tributo a um liberal brasileiro, um texto de minha autoria, homenagem a Henri Maxud. Henri Maxud, dono do Hotel Maxud Plaza e um dos grandes divulgadores do liberalismo já nos anos 70, ele foi, através da revista Visão, um grande pioneiro na divulgação, trouxe Hayek para o Brasil diversas vezes, inclusive ele era um simpatizante da visão hayekiana, até da proposta de Hayek da chamada demarquia, que era uma proposta política de organização institucional bastante discutida entre os liberais, inclusive os liberais brasileiros. E o Hayek, que influenciou inclusive a proposta de constituição redigida pelo próprio Henri Maxud, ele só veio ao Brasil, travou contato com a realidade brasileira graças a esse esforço que hoje vai ser relançado o livro Hayek no Brasil pelo Clube Ludovico da LVM Editora, contendo registros, inclusive, na imprensa dessas visitas. A gente deve muito disso tudo, antes mesmo de o Instituto Liberal ser fundado, em 1983, ao trabalho pioneiro do grande Henri Maxud. Assim como Maxud pensou a lei e a Constituição brasileira, nós temos um texto analisando o sistema político brasileiro e oferecendo uma alternativa que muito vem sendo discutida ao longo das décadas no Brasil, que alguns volta e meia levantam. Ele vai defender essa alternativa e o IL abre espaço para que ela seja discutida, porque grandes liberais brasileiros foram simpatizantes dela, que é a alternativa parlamentarista. É um texto do Douglas Sandri, que é integrante do IFL Brasil, Instituto de Formação de Líderes, também está se aproximando do IL, um grande parceiro na defesa da agenda da liberdade, da agenda do empreendedorismo, e assessor parlamentar no seu artigo Parlamentarismo, Antídoto ao Populismo e Estímulo à Representatividade. Ele basicamente vai trazer aí os seus argumentos em favor da adoção pelo Brasil do sistema parlamentarista. E aí, não tendo essa preocupação em adotar parâmetros mais liberais no seu sistema político institucional e na sua legislação, o Brasil acabou chegando ao estado de coisas em que se encontra hoje. E sobre isso é o artigo do Vadatan Felipe, Como o Brasil se tornou o 7º país com maior gasto em funcionalismo. Sem ouvir os liberais, o funcionalismo público por aqui vem evoluindo cada vez mais que as contratações de carteira assinada. É um elemento do grande rombo fiscal, diz o Vadatan, que assombra o país. Os gastos por aqui são bem maiores com o funcionalismo público que em grandes economias desenvolvidas, Suécia, França e Itália. E as despesas com servidores chegam a custar 13,4% do PIB brasileiro. Os altos salários dos servidores são um calo para as contas públicas, além da diferença dos salários do setor privado e do setor público. Este é um problema que uma verdadeira reforma no Estado brasileiro, uma autêntica reforma administrativa, precisa remediar. Remediará ouvindo os alertas dos grandes liberais, tanto da história quanto os liberais contemporâneos. E neste sentido, nós terminamos o nosso IL Flash de hoje na liderança com o texto da página Liberalismo Brazuca, enaltecendo ele que já foi mencionado no IL Flash de hoje, o grande pensador Adam Smith. É o artigo A Influência das Ideias de Adam Smith. Destaca-se, dentre as várias contribuições que Adam Smith deixou para o pensamento liberal, para as reflexões que se desenvolveram acerca da importância de liberar os negócios, de combater os monopólios,
de deixar a economia livre para que as sociedades se desenvolvam economicamente, destaca-se uma citação que a página Liberalismo Brazuca relacionou no texto. Eu gostaria de lê-la para vocês para encerrar nosso IL Flash de hoje. Diz assim Adam Smith: quanto isso ainda vale? A proposta de qualquer nova lei ou regulamento de comércio deve sempre ser vista com grande precaução e nunca deve ser adotada antes de ter sido longa e cuidadosamente examinada com bastante suspeita. Ela costuma vir de homens cujo interesse nunca é exatamente o mesmo do público e que geralmente têm interesse em enganar e oprimir o mesmo público. Porquanto isso continua atual. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.